Pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo, aqui existe uma sequência de dados, tá? 5, 5, 2, 0, 1, 0, 6, 4, 2. Digamos que esses sejam resultados de nascimentos em uma maternidade. No primeiro dia nasceu 5, no segundo dia nasceu 5 também, no outro dia nasceram 2, aí teve um dia de folga, né? Não nasceu nenhum na maternidade, depois nasceu 1, nenhum, 6, 4 e 2. Então aqui é o seguinte, moda, média e mediana, tá? E lembrando que essa média é aritmética, porque tem a média ponderada também, mas nesse caso aqui a gente vai só ver a aritmética por enquanto. Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é organizar esses dados, então do menor até o maior, porque a gente precisa para mediana, tá? Então é o seguinte, qual que é o menor que aparece aí? É o 0, tem dois zeros, né? 0. Aí depois, qual que é? O 1, só tem um número 1. Depois tem o 2, aí outro 2, aí o 4. Tem mais, tem o 4, tem dois 5. E daí tem um número 6. Pronto, está em ordem agora. Os dados estão organizados. Com isso eu posso ver esses dados. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é a moda? A moda são os números que aparecem mais, tá? Ou o número que aparece mais, a frequência maior que tem a maior frequência. Então nesse caso aqui, ó, 2 dias não nasceu ninguém. 2 dias nasceram 2 crianças e 2 dias nasceram 5. Então a moda nesse caso aqui são 3 números. Esse exemplo foi ruim para dizer, mas enfim. A moda nesse caso aqui são 3 números, o 0, o 2 e o 5. Mas digamos que tivesse digamos, mais um número 5 aqui no final. Aí a moda seria só o número 5, tá? Somente o número 5. Nesse caso aqui, a moda são 3 valores, mas enfim, geralmente é só um, tá bom? Agora aqui, a mediana. Como está organizado aqui, eu preciso saber se o número de dados é par ou é ímpar para calcular a mediana. Eu só anotar aqui, ó, números ou dados, né? Nesse caso são números que mais aparece. Como eles empataram, todos os 3 são moda. Moda é aquilo que está é tendência, é aquilo que todo mundo usa, né? Não é aquilo. Então vamos lá. Números que mais aparecem aqui. A moda nesse caso aqui é 0, 2 e 5. Agora a mediana, você vai observar a sequência e vai pegar os valores centrais. Eu vou contar primeiro quantos números tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o termo central vai ser o quinto, certo? Ele separa aqui, ó, o primeiro quartil e o terceiro quartil. O segundo quartil aqui é o 2. É bem a tendência central aqui, ó, da estatística. Então dessa linha aqui, a central é o 2. Mas nesse caso aqui tem 9 números, é mediana, vou colocar um ME. A mediana é o número 2. Ah, professor, e se for um número par? Nesse caso aqui, ó, são 9. Então o central deu certinho. Ficou um central só. Mas quando tem 2 números centrais, tipo se fosse 10. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que fosse o número 1, 2, 4, 4. Por exemplo, essa sequência aqui. São 4 números. Qual que é a mediana? A mediana agora é um casal, certo? 2 e 4. Só que não pode ser um casal. A mediana é só um número. Então você tem que pegar a média entre esses dois, tá? Então a média entre 2 e 4, você vai pegar e somar, né? E dividir ao meio. Então a média entre 2 e 4 é 3, tá?
Então, a mediana, nesse caso aqui, é a média entre os valores centrais. Quando é número ímpar, é um número ímpar de dados aqui, nesse caso são 9, é só pegar o quinto aqui, ó. Se fosse em 11, era só pegar o sexto, tá? Sempre se divide por 2 mais 1, tá? Então, é isso aí. A mediana, nesse caso aqui, 2. E a média aritmética, a média você tem que fazer fazer a continha mesmo, não tem como escapar. Você tem que pegar e somar todos e dividir pelo número de elementos. A média a gente vai chamar de x, tá? Tem nada a ver, né, com a letra, né? O MO é moda, ME é mediana e a média é geralmente um x com esse risquinho em cima, tá? Esse risquinho em cima indica que são dados estatísticos. Então vamos lá. 0 mais 1. Eu acho que eu vou fazer a conta. Bom, vamos fazer de cabeça aqui, ó. Fazer de cabeça aqui, mas vocês podem usar a calculadora, tá? Porque é uma matéria que vai fazer bastante conta, que vai dar números com dízima, tá? Mas nesse caso aqui, como os números estão fáceis, a gente vai fazer aqui na mão. 0 mais 1 mais 2, até aqui deu 3, né? 3, 4, 5. 5 com 4, 9. 9 com 5, 14. Com mais 5, 19. 19 com 6, 25. Então vai ser 25 a somatória total. Somatória dividido pelo número de elementos. 1, 2, 3, 9, né? Então você vai pegar o 25 e dividir por 9. 25 dividido por 9 vai ser 9 vezes 2, 18. Sobra 7. Aí põe uma vírgula. Por um 0. 79 vezes 7, 63. 63, vai sobrar 7, vai dar uma dízima infinita, certo? Então vai ser um 0, 7, 7, 7, 7. Então nesse caso aqui, vai ser uma dízima 2,777, infinito. Tá? Se fosse arredondar, você arredondaria para 8, né? 2,78, porque o 7 passou do 5, então arredonda para cima. Aqui, ó, 2,77, infinito. Certo? Deixa eu só escrever aqui a mediana, valor central, tendência central, depois de organizar em ordem, tá? Valor central, ou a média também. A média entre os dois valores centrais. E aqui é a média normal, tá? A média aritmética que a gente está calculando. Soma todos os elementos e divide pelo número de elementos. Bom.